Fala galera, boa noite. Vamos entrando. O bate-papo hoje vai ser com o Coach Pérez e vamos falar sobre futebol americano e futebol americano feminino. E vamos falar sobre a preparação física dessas meninas do futebol. Deixa o Instagram entregar pra galera aí. Então já pode convidar os seus amigos. Vamos lá, convidando a galera do futebol americano. Grande Leandro, obrigado pela presença, irmão. Tô esperando só o Coach Pérez entrar. Tive um pequeno atraso, mas já estamos aqui. Mandando pra galera. É um encontro. Eu e você, Tiagão. Vamos que vamos. Já convidei. E vamos falar de futebol americano, feminino. Vamos falar de preparação física. Grande Coach Pérez. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Patrick. Tá me ouvindo bem por aí? Te ouvindo bem, muito bem. Tudo bom. Tá meu som aí também? Tá tudo legal? Algum eco, alguma Tá. coisa? Não? Não, tá bem tranquilo. Beleza. E aí, como é que estão as coisas por aí pelo sul? Muito frio? Agora um pouco, né? Então, um tempo atrás estava quente. A gente tá sem chuva ainda há algumas semanas já. E aí o tempo secou, chuva não veio, não vem até agora, né? Então tá um pouco quente, tá bem quente até pro período que a gente tá, né? Deu uma esfriada esse final de semana pra agora, né? Mas muito pouco. Aqui no Rio a Com- gente pegou aí uns 3 dias de chuva direto agora. Deu uma esfriadinha. Hoje tá uns 20 graus por aqui. Sabe que pro carioca isso aqui já é todo mundo de touca, casacão, né? Já A é gente espera assim. que chova logo aqui também, porque aqui a gente tá num sistema de rodízio de água, né, em relação aos bairros e tudo mais. A gente está com menos de 30% da capacidade, então está bem crítica aqui, essa parte de abastecimento de água mesmo está muito crítica. Então tem a, muito, muita região da cidade, né, ficando sem água por 36 horas, então a gente está nesse... É um tempo bem considerável, o pessoal já está organizando data e horário para lavar roupa, lavar banheiro, essas coisas do dia a dia que precisa mais, né? Síndicos, por Entendi. exemplo, estão organizando esquemas de revezamento também nos próprios prédios, né? Entendi. Bom, vamos começar, né? Queria que Vamos você contasse lá. um pouquinho da história rapidinho, Coach Pérez. Conta da sua formação, seu mestrado, conta do seu trabalho, conta um pouquinho sobre você aí pra gente chegar no tema-alvo aí, que é o futebol americano, feminino hoje, né? E preparação. Me formei em Educação Física na Estadual de Londrina.
Depois eu vim, assim que eu me formei, eu vim embora para Curitiba. Eu tinha um trabalho prometido, né, para mim lá com esporte, na área de estatística com handball. E aí eu não consegui esse emprego, porque na época o patrocinador removeu o patrocínio, era o patrocinador master da equipe, né? Então ele não teve esse patrocínio mais, a equipe, e automaticamente a diretoria da equipe não teve como me passar de estagiário para funcionário realmente. E aí nessa lida eu vim embora para Curitiba, e aqui eu fiz minha pós-graduação na Federal do Paraná, isso lá em 2008, 2009 ali. Então eu vim para cá em 2008, começo de 2008, né? Eu terminei a faculdade no final de 2007, 2008 eu estava aqui em Curitiba já. 2009 eu estava fazendo minha pós-graduação e depois eu entrei no mestrado mesmo em 2017, né? 2016 para 2017 foi quando eu entrei no mestrado, então eu tive uma janela que eu particularmente considero que para mim foi a ideal entre terminar a graduação, depois uma especialização, para depois entrar no mestrado. E aí no mestrado eu entrei na área de fisiologia do exercício, trabalhando com uma linha de psicofisiologia, o nome certo, né, da linha é psicofisiologia. Então, a gente trabalha muitas relações de percepção, de sensação, de esforço, associados, lógico, né, à carga propriamente dita de treinamento, intensidade e tudo mais. Aí eu concluí ela em 2018, no final de 2018 eu concluí, que foram os 2 anos que eu fiquei junto com o Paraná HP, né, no futebol americano masculino. Aí eu tirei um ano sabático dos campos, não estava na sideline de nenhuma equipe, que foi o ano de 2019, que aí eu só trabalhava com o futebol americano, eu só dava as consultorias mesmo, ajudava eventualmente algum coach que me perguntava alguma coisa, como que ele poderia contribuir, por exemplo, com a preparação física, sem fugir da temática principal do treinamento no campo, que é a parte técnica, a parte tática, né? E quem é da área da educação física, do treinamento, sabe que dá para conciliar muita coisa da preparação física com essa parte também. Então, eu ajudei alguns coaches aqui, Curitiba, alguns de São Paulo, os do interior do Paraná também, a dar uma alinhada nisso aí. E aí, desse ano, no final do ano passado, na verdade, né, eu sentei com algumas atletas que já faziam parte do meu plantel, que eram do Silverhawks, com a diretoria, e aí a gente alinhou um formato de trabalho para esse ano, que infelizmente não está dando para, enfim, colocar tudo em prática, né? A gente está fazendo partes, né, que dá para fazer, a gente tem tentado fazer, mas a gente sabe que não dá para tocar o barco à frente, né? Verdade. É engraçado você falando que 2019 foi o ano que você ficou só trabalhando através de consultoria. Foi o ano que a gente se conheceu, né? Foi. Com aquela história engraçada lá no Congresso Nacional dos Coaches, que eu estava com o joelho machucado, fui fazer a dinâmica e acabei me caindo lá igual uma banana. E aí, preocupado, a galera lá me ajudou. Mas foi legal ali que a gente se conheceu em 2019, então eu estava também começando na preparação física de futebol americano, então você já era uma referência para mim, já tinha ouvido seu nome de outros coaches. Então, quando você apresentou sua palestra, até o coach Baranas que estava comigo, ele falou: ó, presta atenção nesse cara, esse cara é bom. E aí eu vi ali que muito da minha linha de raciocínio, né, acompanhava a sua. Então, desde ali a gente já te acompanho. E aí agora, esse ano de 2020, a gente teve a oportunidade de trabalhar, assim, junto, né, entre aspas. Trabalha agora mesmo que você faça à distância, né? Está ajudando a gente na parte de fisiologia do Almirante e fazendo esse excelente trabalho com a equipe campeã brasileira do ano passado, que foi o Silverhawks, né? Feminino, né? Então, e aí, eu gostaria de abrir esse bate-papo, uma parada bem descontraída, tá, ô Pet? Queria saber de você, que você trabalhou no masculino e agora você está no time feminino, né? Qual seria, assim, a grande diferença que você falaria de um time masculino para o time feminino, assim, dentro da modalidade só, por enquanto, sem preparação física, do feminino e do masculino? Estrutura de campeonato, estrutura de time, como você acha? Fala aí. Acho que a primeira coisa assim, eu vou do macro, né, e eu vou fechando. Acho que a primeira coisa é a estrutura
de calendário. É muito diferente. Por mais que, às vezes, por exemplo, o campeonato estadual, em algumas situações, tem jogo de volta, né? Porque são poucos times aqui no estado. Mas ainda assim, a forma de olhar o calendário é muito diferente. Porque o masculino você tem o tempo todo uma sequência muito contínua de jogos, né? O ano inteiro. Que eu particularmente, enfim, a gente fala tanto do soccer, né? Do nosso futebol brasileiro mesmo. E a gente acabou com o futebol americano fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso não se transferiu de uma forma integral para o feminino. Então, no feminino você tem umas janelas maiores entre jogos e às vezes até entre campeonatos, né? Algumas situações do brasileiro, por exemplo, em relação aos estaduais, né? Você tem campeonato estadual terminando num final de semana, o brasileiro começando no outro já. E no feminino não. No feminino, às vezes, você consegue um distanciamento um pouco maior justamente pela quantidade de equipes ser menor. Os formatos dos campeonatos são diferentes, então você já tem isso, na minha parte, facilitando o meu trabalho, né? Porque a gente sabe Isso que eu ia falar. com janelas maiores ali, fica muito mais fácil de trabalhar. Aí vindo mais para dentro um pouquinho, né? Então a quantidade de equipes já afeta um pouco isso, então é bem menor. Então você não tem muito padrão referencial. Eu acho que isso, ao mesmo tempo, é bom, ao mesmo tempo é ruim. A partir do momento que você não tem um padrão referencial, você não tem vamos dizer assim, uma lista de jogadores mais extensas assim para você olhar para ver em que nível o seu atleta está em relação ao restante, sabe? Então, assim, isso torna muito homogênea também, né? A gente fala isso em ciência, né? A amostra ser muito homogênea, então o grupo é muito homogêneo no futebol americano feminino hoje. A gente tem atletas que se destacam? Tem. Mas, assim, entre você pegar uma atleta que se destaca muito, um outlier, né? E um atleta que está ali na média, ali, um pouco acima da média, a distância é muito pequena, se comparado ao masculino, por exemplo. Então, isso é outra coisa que é bem interessante. O que faz com que muitas vezes, você olhando a grosso modo, você imagina que um jogo vai ser extremamente fácil para um dos lados, né? Levando em consideração, por exemplo, só o histórico da equipe, né? Então, por exemplo, o ano passado no estadual, na final do Campeonato Paranaense, a gente teve uma situação que o Silverhawks e o Cold Killer estavam praticamente em pé de igualdade. Né? Então, assim, a janela de distância é muito pequena e qualquer mínimo deslize da equipe já uma cola na outra e já dá para ter um jogo interessante. Ficou um jogo interessante. As meninas do Silverhawks, óbvio, não acham interessante pelo histórico da equipe, mas para nós, quando a gente está de fora, e eu estava de fora realmente assistindo a partida, fica uma partida mais interessante porque dá aquele frisson de, pô, o que vai acontecer? Então essa distância é muito pequena. E aí, cara, quando a gente entra nessa distância entre atletas e cai na preparação física, aí você passa a perceber que realmente a janela tende a ser menor ainda. Falando de atleticismo, né? Ela é bem menor. Então, assim, você tem, como sempre, você tem pontos fora da curva, mas a distância entre os pontos é muito pequena, tá todo mundo num bolo muito similar. Que é um tópico que eu, particularmente, gosto de falar muito. A partir do momento que as meninas entenderem que basta elas se dedicarem um pouquinho mais à preparação física, que elas vão despontar de uma vez, a equipe, né, que se dedicar, a equipe que tiver maior cuidado nessa parte, não só tendo um profissional, mas acho que a mentalidade da equipe como um todo, né, se preocupar um pouco mais com isso, a gente vai ter uma equipe despontando absurdamente bem. Mas aí a gente vai ter, provavelmente, de um ano para o outro, outras equipes prestando atenção nisso, e também modificando o cenário e assim por diante. Que aí é lógico, né? Vai acabar fazendo o trem andar, né? Com mais vagões e assim por diante, como a gente costuma dizer. Eu acho que as principais diferenças são essas, né? Falando assim do futebol americano em si, né? E não de especificamente de preparação física e nem especificamente da comparação entre masculino e feminino, né? Acho que são as principais diferenças que eu enxerguei assim, de uma forma geral. Sim. A gente sabe que o número hoje de times da modalidade masculina é bem grande, assim, relativamente no Brasil, né? A gente já tem uma BFA Elite com acho que 32 times, né? Tem uma BFA Acesso, então a gente já consegue ter, sei lá, mais 60 times. Enquanto um brasileiro feminino a gente tem o quê? Não me recordo, 10 times, 12 times? Algo Isso, a gente está assim, numa né? janela próxima a isso. É que a gente, às vezes muda de um ano para o outro, porque às vezes, por exemplo, a gente tem situações como o amadorismo, né, prevalece um pouco no nosso esporte.
A gente tem, eventualmente, equipes que de um ano para o outro acabam não entrando no campeonato porque percebem que não vão ter condições financeiras, não vão ter plantel, porque boa parte das atletas acaba aposentando, parando, coisas do tipo. Mas a gente fica dentro dessa faixa, né, participando realmente, efetivamente do campeonato. É uma quantidade muito menor. Eu diria que a gente tem. Foi feito um levantamento recente, o pessoal falou que tem mais de 100 times hoje no Brasil, né? Não absolutamente registrados, federados e tudo mais, mas a gente já tem mais de 100. Então, quando você compara, por exemplo, o feminino, pô, você tem, chutando alto, 15% da escala que o masculino tem no feminino, né? Então é uma distância muito longa, né? Muito longa. Mas a gente tem que parar para pensar também o tempo que levou para esses 100 times, por exemplo, né, se organizarem. E, enfim, de 2 times, aí surgem mais 4, depois surgem mais 10, depois surgem mais 20, e assim vão crescendo. Então o feminino ainda está engatinhando um pouco nisso, tem alguns anos atrás, na parte cronológica, óbvio, né? Eu acho que uma coisa que facilitou também para as meninas, de certa forma, foi o fato do masculino, né, ter aberto essa, vamos dizer assim, essa trilha no começo. Então, elas podem hoje olhar, por exemplo, para muitas coisas que as equipes masculinas fazem e falar assim, poxa, eles estão errando aqui, eu acho que seria mais legal se a gente fizesse de outro jeito, né? Então, ir melhorando esse formato, principalmente a parte administrativa, né? Então, elas Sim. conseguem olhar para uma coisa já feita e pensar em como melhorá-la, né? E não é nem a questão de falar que o masculino fez errado. Não, o masculino fez de um jeito que ninguém sabia como fazer, né? Foi desde do primeiro jogo full pads, né? Desde a questão de regras, arbitragem, organizar jogo, onde fazer, onde não fazer, né? Então a gente tem essa história de o Brasil inteiro vive isso hoje, né? Você aluga um campo para fazer um jogo, de repente chove no dia anterior, aí você tem o jogo no dia seguinte, daí o cara que vai alugar o campo para você, depois do teu jogo olha para o campo e descobre que tipo, o futebol americano estraga um pouco o campo quando chove, né? E especificamente na onde as linhas passam, né? Então, assim, aí você tem que passar por esse tipo de experiência. Então, por exemplo, isso as meninas não precisam passar mais, porque o masculino já passou, né? Então serve de aprendizagem aí e de reforço, né? Para, pô, o que a gente pode procurar para melhorar isso, né? Então Já elas tem têm uma. essa chance de usar essa experiência, né? Entendi. E é isso, eu queria só destacar, você falou, né? A gente está falando de times full pads, né? Eu sei que no flag os times femininos eles são bem fortes, né? E eles já têm uma São. tradição bem no Brasil, principalmente seleção brasileira, né? Agora com o esporte cotado para ser um esporte olímpico, né? O flag football, que é uma variação do futebol americano. Então é muito interessante da galera entender que a gente está falando dos times de full pads, né? De equipamento completo, capacete, né? Armadura. Então eu acho que é isso. E aí você acha, Coach Pérez, que essa diferença, vamos dizer, por oportunidade do masculino, do feminino ter menos times, etc. Você acha que pode ser por ser um esporte de contato, as meninas acharem que é um esporte muito violento, ou por de repente falta de material humano, que eu acho que não seja, ou oportunidade, assim, as pessoas não sabem que existe futebol americano feminino no Brasil, que eu acho que ainda tem essa barreira, né? Não é um esporte que seja cultural nosso, a gente está crescendo bastante. Um exemplo disso é a Liga Americana agora que está sendo criada e está levando várias atletas, né? Gostaria também que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, né, a gente precisa, enfim, voltar um pouco, rebobinar um pouco a fita. E lembrar que a gente, mesmo o masculino, né, a gente levou muito tempo para começar alguma coisa aqui no Brasil. Se a gente olha para o modelo americano, a gente tem isso acontecendo há muitos anos, né, com uma liga super bem estruturada e tudo mais. E o mesmo acontece no masculino. Então, eu acho que a base, vamos dizer assim, dessa pirâmide que me impedissem para montar, fazer uma pirâmide para mim, com os principais, né, patamares aí que impedem ou que dificultam, né, o futebol americano de uma forma geral e principalmente o feminino. Então, a primeira coisa, eu acho que é a distância que a gente tem do esporte propriamente dito, né, do futebol americano em si. Então, a gente já tem uma distância muito grande, porque é um esporte que não é cultural nosso. Não adianta a gente querer implantar isso no Brasil, não vai mudar. A cultura não se muda em 10 anos. A cultura se leva décadas ou mais do que isso. E a gente sabe o quanto a nossa cultura, a gente fala muito da cultura de fora do Brasil, mas a nossa cultura é muito forte.
Então a nossa cultura é tão forte a ponto de a gente não conseguir implantar nada, por mais que seja muito boa, a gente não consegue implantar no Brasil. Por isso, a gente tem uma cultura muito fechada. A gente fala, porque o francês isso, porque o alemão aquilo, mas, cara, o brasileiro também é assim. E bate o pé até o final. Então, assim, muitas vezes você vê. Eu escuto muitas vezes, né? Eu falo, não, sou preparador físico de futebol americano. Aí todo mundo olha pra minha cara e fala assim, pô, futebol americano, a gente joga para futebol, jogar com o pé, não com a mão. Por que você foi pro futebol americano, né? Por que você preferiu isso? Né? Então, acho que a primeira coisa é essa questão, né, social mesmo, cultural, sociocultural, né, que dificulta bastante. Aí a gente faz, dentro ainda dessa parte, querendo ou não, a questão do espaço para a mulher, que eu acho que é um negócio muito... A gente fala muito disso hoje, né? Eu acho que é legal a gente falar, eu acho que é legal a gente falar e a gente falar de forma positiva, né? E não falar de uma forma assim, que às vezes a gente até acaba atacando alguns pontos nesse sentido, ao invés de enaltecer o que está acontecendo de fato, sabe? Então, assim, muito mais atacar do que mostrar o lado positivo das coisas. Então, a mulher realmente, porra, foi empurrada para o lado nos esportes ao longo de muitos anos, né? Então, isso para todos os esportes. Então, você ter, por exemplo, esse ano, né, o pessoal da Confederação Brasileira de Futebol, aqui do Brasil, falando que, né, de áreas iguais, tanto masculino quanto feminino, pô, é uma puta de uma conquista, né? E o que a gente pode esperar disso, né? Isso acontecendo no nosso maior esporte, isso sendo revertido para os menores esportes também, né? Para outras modalidades, inclusive o futebol americano. Então, assim, eu já escutei muito, muito nas arquibancadas, em sidelines do futebol americano mesmo. Eu ouvi coisas assim, tipo, por que essas meninas jogam? Tipo, então, assim, não é um esporte masculino exclusivamente. Nenhum esporte é. Nenhum. Nem... Então, nada impede uma mulher de praticar qualquer outro esporte. Quando a gente começa a colocar esse tipo de situação, cara, a gente está vendo literalmente a questão social, cultural, afetando a prática esportiva. Né? Então, acho que esse é um ponto assim, que eu acho que talvez seja o pior que a gente tem hoje, né? Que é essa questão sociocultural. E aí algumas pessoas atribuem isso como machismo e tal, eu acho que é cultural, ponto. A gente faz parte da sociedade, a gente faz parte da cultura, a gente faz parte desse meio. A gente quer mudar, beleza, eu quero mudar, você quer mudar, as meninas querem mudar, alguns dos meninos querem mudar também. Legal, nós estamos vivendo uma sociedade e a gente está tentando mudar, né? Só que a gente tem que entender também que não é do dia para a noite que a gente vai mudar. A gente tem que gradativamente ter ações positivas para que isso aconteça. Então, acho que isso é a base da pirâmide de falta, vamos dizer assim, de desenvolvimento mais veloz no futebol americano feminino. O segundo, eu acho que é sim um pouco do contato, da brutalidade que o esporte tem pela colisão. São poucas as meninas que se sentem seguras a praticá-lo. Às vezes tem muita menina, cara, eu já fui assistir jogo de futebol americano em vários lugares, em Curitiba, até em São Paulo, eu estive em São Paulo uma vez, teve um jogo, eu assisti num lugar em São Paulo, muita menina assistindo, muita mulher assistindo, menina mesmo, tipo, mais jovem, mulher realmente mais velha, assistindo e prestando atenção no jogo. E só que aí, ao mesmo tempo, eu escutava alguns comentários do tipo assim, poxa, eu assisti esse jogo muito legal, mas eu não me colocaria num campo pra tomar uma porrada dessa, né? Então, o se sujeitar a isso, acho que é um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho mais de freio de mão, comparando o masculino com o feminino, né? O homem já tem por característica, enfim, histórica, querer trombar, é nosso, coisa genotípica, não é nem fenotípica, é genótipo nosso, né? Do homem querer essa coisa do trombado, do dar trombada para todo lado. É normal nosso, né? Mas, assim, o feminino tem esse pé atrás, né? As meninas, principalmente, não são todas, óbvio, senão a gente não teria meninas praticando, né? Uhum. Então, mas eu acho que a grande maioria ainda olha para o futebol americano com aquela coisa assim, poxa, isso é legal, mas para os meninos, vai, deixa essa brincadeira para os meninos, se trombar, se bater. O meu negócio é ficar aqui assistindo, jogar outra coisa, que possa ter contato, mas não essa trombada, né, mais ou menos. E E aí eu acho vem... te interromper, mas eu acho que nisso, além desse, às vezes, do medo do contato, tem também da repercussão, assim como no futebol, no soccer, né? Tem aquelas meninas que às vezes não jogam com medo de, vai ser masculinizada, ou então, vai ser caracterizada como gay, né? Sapatão, né? Essas coisas, esses termos assim que as pessoas usam, e Sim. não necessariamente, né? E mesmo que seja uma pessoa que pratica aquele esporte, que é tido como masculino, ela não vai se tornar uma pessoa gay por praticar aquilo, ela não vai se É, masculinizar.
E, cara, eu vou dizer um negócio, eu posso dizer pro outro lado, por conhecimento de causa. Eu joguei voleibol minha vida inteira, quase, né? Acho que até o último ano da faculdade. Até na especialização eu bati a bola aqui com o pessoal. E o voleibol, originalmente, né, falando um pouco dessa coisa da discriminação, o voleibol ele, originalmente é conhecido por ser um esporte muito mais feminino. Tanto que homens era muito difícil quando eu jogava, não sei como tá hoje, que eu tô um pouco afastado do pessoal realmente que joga voleibol, mas assim, durante muito tempo, quando eu jogava, as pessoas perguntavam, ou às vezes até comentavam, tipo, quem que é o gay do seu time? Sabe? Então, tipo, cara, ninguém no meu time. E realmente, as categorias de base, quando eu joguei e comecei a jogar, né? A gente não tinha no time. Eram todos realmente meninos, todos na época, todos tinham namorado, hoje todos estão casados. A gente tem um grupo no WhatsApp com a equipe até hoje. A gente se fala, eu falo com alguns amigos ainda. Enfim, todos casados, com filhos e tudo mais. Mas assim, a gente achava estranho, a gente acha até hoje estranho isso, né? Pô, eu tava do outro lado da história, então, tipo, eu era taxado muitas vezes. Pô, André é gay, por quê? Porque ele joga vôlei. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. E mesmo se eu fosse, qual o problema? Né? Isso me impede de praticar o voleibol, me impede de jogar o futebol porque eu jogo voleibol, sabe? Uma coisa desse tipo. E eu acho que realmente existe um pouquinho isso, né? Que é essa questão sociocultural mesmo que a gente tem muito errada, né? Muito errada. De atribuir o esporte ao sexo específico, ao masculino ou ao feminino, né? Igual o pessoal falou hoje das cores, né? A rosa, azul. Eu acho que o esporte também precisa quebrar mais essa barreira. Já está sendo quebrada. Apesar de eu achar que está lento, mas assim, como eu falei, eu entendo que culturas levam um tempo, não é do dia para o outro, não é uma imposição. Acho que a gente usar a imposição para mudar a cultura acho errado. Então a gente tem que ir gradativamente conscientizando algumas coisas, né? E essa parte do deixar de ser um esporte masculino, né? Eu acho que está caminhando, sabe? Está indo devagar, óbvio. A gente não pode querer uma pressa absurda, como eu falei, para mudar a cultura, mas já está melhor, né? Então, assim, você ter, por exemplo, o jogo feminino passando, que o pessoal da Liga conseguiu passar no Sport TV o ano passado, os jogos, a final das meninas ali, você ter muitas pequenas contribuições locais, por exemplo, reconhecendo o esporte feminino, eu acho super legal. Academias reconhecendo o esporte feminino, sabe? Aqui em Curitiba, especificamente, as meninas conseguem algumas parcerias assim, que são bem legais, sabe? Então, poxa, já está começando a acontecer, né? Então a gente precisa continuar trabalhando e esperar isso tudo acontecer. Né? Eu gosto de soltar uma coisa assim, uma frase que eu acho muito interessante. A nossa geração do futebol americano, de uma forma, a gente teve uma geração que fundou, que está transitando agora e se retirando. A nossa geração vai ser a responsável. Eles cavaram ali um buraco, prepararam o terreno. A nossa geração vai ser responsável por plantar sementes e regar e adubar isso aí, para que a próxima geração, né, colha esses frutos. Então, a geração das meninas agora que estão desenvolvendo esse campeonato brasileiro, que estão desenvolvendo as equipes, elas vão ser literalmente responsáveis por estruturar a base do futebol americano feminino brasileiro para daqui 15 anos, para daqui 20 anos. Então, assim, é uma coisa que vai gradativamente crescer. Né? E eu acho que vai crescer cada vez mais. E eu acho que vai crescer... Cara, eu gosto de dar uns tiros no escuro. Eu acho que vai crescer mais que o masculino no Brasil. Eu vou dar um tiro no escuro. É um tiro total no escuro. Mas eu posso daqui, sei lá, 15 anos, rever essa nossa live, que vai ficar salva aqui no nosso perfil, para ver se isso aconteceu mesmo. Né? Daqui 15 anos eu desconfio, cara, que o feminino vai ganhar um pouco mais de espaço. Por alguns motivos muito simples. Tá? Primeiro, por não passar pela experiência que o masculino passou de patinar, de errar, enfim, de dar tiros no escuro e tudo mais, na parte administrativa, por exemplo, e tudo mais. Então as meninas têm uma tendência, cara, isso é já provado por pesquisa, né? O sexo feminino tem uma tendência a fazer as coisas de uma maneira um pouco mais organizada, mais pensada, mais longo prazo, né? Aquela coisa toda. E quando isso começar a se arrastar para as estruturas das equipes, cara, isso vai começar a funcionar. Né? Então, o que a gente vê, por exemplo, na periodização do treinamento, né? O desenvolvimento atlético ao longo prazo, a mesma coisa acontecendo no desenvolvimento das equipes a longo prazo, para as equipes se tornarem grandes, bem estruturadas, cara, eu imagino que isso vai acontecer com o feminino mais rápido que o masculino. E aí, automaticamente, o apelo familiar, por exemplo, que eu acho que contribui muito para a equipe feminina, eu acho que o feminino tem muito mais isso. Eu acho muito mais, tem esse apelo mais familiar também, então facilita esse início, então você tem mais público
É muito comum, cara, aqui em Curitiba você vê mais público nos jogos femininos que no masculino. Já tá se tornando normal isso pra gente aqui. De olhar pra arquibancada no jogo feminino, ver a arquibancada cheia, um monte de carro parado no estacionamento, uma movimentação muito maior que em jogos no masculino. Por quê? Porque tem todo esse processo, essa organização, essa estruturação, as meninas literalmente correm atrás. Então, assim, o masculino, eu vejo muito no masculino assim, a gente já joga há 10 anos, há 15 anos, e aí o cara se coloca como um atleta. Eu não vou pintar campo, eu não vou vender rifa pro time, eu não preciso vender rifa pro meu time. O cara já faz parte do time há 12 anos. Eu sou quase dono do time. Não é assim. Né? A gente tá falando de esporte amador, cara. Tipo, esporte amador é todo mundo junto. É o dono da bola, furou a bola do dono da bola, todo mundo faz uma vaquinha e compra uma bola nova pro dono da bola, mas pra todo mundo usar. E o feminino tem um pouco mais isso, comparado ao masculino, né? É todo mundo junto, vamos crescer junto, vamos trabalhar junto. Tem, lógico, como, enfim, a gente é humano, tem momentos que, pô, eu não vou nessa vez. Mas, cara, às vezes você não ir nessa vez é justamente a vez que você dá a chance para o outro assumir um pouco mais de responsabilidade, sem você perceber. Né? Então, eu acho que a engrenagem gira um pouco mais de forma coletiva do que o masculino, principalmente. Né? E aí, é lógico, isso daqui a alguns anos, cara, eu falei, eu tô dando um tiro no escuro, mas, assim, olhando o que eu vejo hoje, comparando os dois cenários, masculino e feminino, cara, eu suspeito te dizer que daqui a 15 anos eu vejo um feminino mais bem organizado. Pode ser que não tenha tanto apoio financeiro, por exemplo. Mas olhando os dois, assim, eu vejo muito mais o feminino muito mais organizado do que o masculino ainda. Eu acho que até pelo que aconteceu agora recentemente, né? A WFLA, né? Que é a liga que acho que já existia, está sendo reconstruída, né? Está sendo com vários times femininos. E aí eu queria perguntar isso que você está mais por dentro do que eu, Pérez. Eu percebi que eles levaram muitas atletas brasileiras, né? Se eu não me engano, mais de 20. De todos os times pelo Brasil. Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, muita gente, acho que Nordeste também. Muita gente do Brasil inteiro está indo jogar lá fora de forma profissional futebol americano feminino. E aí eu te pergunto, você sabe se o nosso futebol americano feminino, ele tipo, como é que eu posso dizer? Será que existem poucos times no mundo ou o Brasil se destaca por mais que a gente tenha poucos times, como a gente falou aí, assim, disputando o Campeonato Brasileiro, 10, 12, 15 times, ele se destaca ou a gente tem menos mesmo dessa modalidade, né, do feminino no mundo? Você sabe me responder? Cara, eu, assim, primeiro, tem pouco. O nosso parâmetro sempre vai ser masculino, né? Não tem, a gente tem pra onde ir, né? Pelo tempo e tudo mais, como a gente já falou. Então, assim, comparando com o masculino, é óbvio, a gente tem muito menos mulheres praticando futebol americano no mundo como um todo. Agora, abrindo uma breve parênteses, o que me espantou um pouco realmente foi a quantidade de pessoas, de meninas de fora dos Estados Unidos que foram chamadas para jogar, né? Porque a gente está falando, pô, falando dos Estados Unidos, cara. A gente está falando do lugar onde o esporte foi criado, desenvolvido, com uma liga enorme, com estruturas nas universidades e nas escolas absurdamente boas para a prática, e precisou ir para fora buscar. Eu acho que esse primeiro ponto já abre um gap assim, bem interessante para a gente parar e pensar, pô, peraí, a gente não está tão atrás delas agora. Então aí já tem um outro ponto que eu acho que vai fazer com que a gente desenvolva mais o feminino. A gente não tá atrás. Não é aquela coisa, poxa, a gente olha hoje para um atleta do masculino e fala assim, e a NFL? O cara olha e fala, pô, bicho, não dá O não, cara. sonho. É o sonho, mas assim, o Duzão tá lá. Beleza, o Duzão tá lá, mas ele tá lá por uma série de condições. Não foi, sim, simplesmente, porra, olha o cara brasileiro joga pra caramba ali, vamos trazer ele pra cá. Rolou uma série de processos por trás, né? Reserva 2 anos, né, cara? É o segundo Então. dele reserva. E a chance dele jogar e ir pro time principal, assim, cara, é muito pequena. Porque é aquilo que a gente falou, é cultural também. Então, os caras, do mesmo jeito que a gente nasce aqui com uma bola no pé, os caras nascem lá com uma bola na mão. É. Então, porra,
querer comparar um cara que começou a jogar, sei lá, com 15, 16 anos, hoje tem 22, 24, é diferente do cara que joga desde 3 anos de idade. Porra, compara o Patrick Mahomes com qualquer QB que você conheça na face da terra. O cara joga aquela bola como se ele estivesse brincando de qualquer outra coisa, sabe? Porque é uma facilidade incrível. E não é o que a gente tem aqui, né? É um esporte que a gente tem É, que batalhar. como a gente tem vamos dizer assim, esse paralelo com elas no amadorismo, eu acho que a gente está mais perto delas no feminino do que como nós no masculino, enfim, a gente está mais próximo. Agora, a quantidade de atletas que saiu do Brasil, cara, eu vou dizer um negócio, não me espanta, porque a partir do momento que eu soube, eu, enfim, stalker, cara, preparador físico tem que fazer tudo um pouco, né? Então eu tenho que ver qual é o parâmetro lá de fora para eu saber se quem tá aqui tá bem ou tá ruim, né? E assim, eu dei uma bela de uma stalkeada de forma muito, assim, falo com o menor pudor. Cara, fui stalkear assim, fui ver quem eram as equipes, fui ver quem eles já tinham lá de atletas. E assim, cara, as nossas atletas aqui, falando da parte física, cara, não deixam nada a desejar das atletas lá. Lá fora tem uns pontos fora da curva, como a gente tem aqui. Cara, normal. Né? Por exemplo, você olhar a final, né, da Liga o ano passado, você vê a Mari correndo, porra, fisicamente ela não deixa nada a desejar as meninas lá, mas se você olhar em relação às nossas meninas aqui, ela já é um outlier, né? É um ponto fora da curva já. Então, assim, a gente tem alguns pontos em algumas posições que são fora da curva aqui no Brasil também, e lá fora também tem. Mas, assim, a diferença física das nossas meninas aqui para as de lá, cara, sendo bem franco, pouca. Para não dizer que é quase nada. Porque lá elas não treinavam, até então, elas não treinavam para o esporte também. Então, assim, você vê, olha, você olha o perfil, você olha o perfil da QB de um time X lá de, sei lá, Nova York. Aí você vai ver o perfil dela lá no Instagram, você vê, nossa, a menina é forte, a menina puxa peso pra caramba e tal. Só que às vezes ela não estava treinando pro esporte. Ela estava treinando pelo fitness apenas, por ficar bonita ali, por ter um corpo sarado, que aquilo é legal. Cara, o quanto isso reverte pro esporte? Às vezes tem uma menina que aqui no Brasil, esteticamente, ela não aparenta tanto ser bem desenvolvida, mas que para desempenhar aceleração, mudança de direção, velocidade linear, que são itens importantíssimos para um atleta, ela desempenha muito melhor que a menina lá de fora. Né? Então aí o que vai acontecer? Essa distância física vai ser menor ainda, porque ela vai estar lá fora com uma estrutura voltada para treinar para o futebol americano. Pô, é assim, acrescentar, é trocar de marcha praticamente num carro que já está andando. Para as meninas aqui do Brasil, para a maioria delas. Então, quando você olha, por exemplo, o perfil das meninas aqui do Brasil que foram chamadas para ir lá para fora, ou que, enfim, mandaram a carta e foram aceitas, né? Se você olhar, todas elas têm um bom desempenho atlético. Todas correm bem, todas treinam. As que treinavam um pouquinho menos entenderam que agora o negócio é um pouco mais sério e começaram a se dedicar um pouco mais. Então, assim, eu acho que lá fora acabou vendo aqui no Brasil um perfil muito próspero para trabalhar. Que é o que a Celeiro, né? gente tem, cara, em todas as modalidades. Não só no futebol americano, e não só no feminino, não só no masculino. Então, E assim, amando. a nossa miscigenação brasileira, cara, a gente tem atleta para tudo que é lado, cara. É que a gente, enfim, a nossa cultura pro esporte é péssima, mas a gente tem capacidade de desenvolver para todo lado. Mas o que nos impede de fazer isso? É justamente essa política que a gente tem, a questão do esporte e tudo mais. Então isso distancia muito, né, a nossa realidade do que a gente poderia de fato ser. E assim, quando você olha, continuando o meu stalk, né, eu fui stalkear também as meninas de outros países que foram chamadas. Então assim, você olha, não é absurdo. É tão amador quanto aqui. E fisicamente as meninas de fora, tem algumas europeias que foram chamadas também, cara, não são um absurdo também não. Então qualquer menino daqui que se desempenhe um pouquinho mais na parte atlética, cara, já vai começar a se tornar exponencial. Aqui a gente tem na live a Fernanda Peçanha, que é uma menina que é muito antiga no futebol americano. Ela deve ter, acho que, mais de 10 anos de futebol americano. É dinossauro daqui do Rio. Ela joga pelo Bangu e ela também vai para a WFLA, né? Então, já parabenizar ela aqui na live. Mas ela tá falando aqui que lá nos Estados Unidos as mulheres elas também não jogam na universidade. Então lá é tão amador quanto aqui, né? Exato. E que diz
E, de repente, a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos no futebol americano feminino sejam só os técnicos, né? Porque lá, como a gente já falou várias vezes, é cultural, né? Então, eles, Sim. desde pequeno, muito mais experiência do que a gente tem aqui. É, então, essa seria a grande diferença. Aí, a Fernanda tá falando que tem 15 anos de esporte. Então, você vê que tem uma galera já bem da antiga também do feminino, né? Começou aí nas areias do Rio de Janeiro, flag football, hoje em dia full pad. Mas, Pérez, a gente já alongou falando aí da modalidade. Agora vamos falar de preparação física. Eu vi que você fez algumas perguntas no seu perfil. Se você quiser trazer aí alguns resultados ou a maioria acha. É, e eu queria começar, roubei até a pergunta lá, se tem diferença entre preparação física da modalidade masculina e feminina. Cara, não tem como não ter, né? Então, assim, a primeira condição para ter uma diferença é a gente, enfim, esquecendo se o esporte é do sexo masculino ou feminino, né? É a individualidade. Então, assim, já começa por aí. Vai ser diferente tanto se for para mim e para você o meu treino. Vai ser diferente. Não tem como ser igual, né? Então, o primeiro ponto é aí. E a gente, começando vamos dizer, aprofundar na questão da individualidade, né? A gente fala individualidade biológica, né? E independente, enfim, a gente não discute. Acho que dentro do esporte, né, dentro do treinamento, a gente não discute gênero, a gente discute sexo. É sexo masculino ou sexo feminino, né? Que é o que se carrega de bagagem genética, de fato, que é o que você vai desenvolver. Então, tem que ter diferença. Né? Eu treinar homens e mulheres, sexo masculino e sexo feminino, igual, eu estou cometendo um erro gravíssimo, gravíssimo. Né? Ou eu vou sobrecarregar um lado, então, normalmente, do masculino para o feminino, em relação à carga de treino, né, total, não estou falando de peso, não estou falando de, enfim, velocidade. Cara, a carga que eu uso para o masculino, se eu usar a mesma para o feminino, eu vou tender a sobrecarregar, né, porque geneticamente os homens aguentam uma quantidade de carga semanal, mensal de treino muito maior que as mulheres. Por quê? Porque a estrutura corporal dos dois é diferente, né? Então já começa por aí. Aí eu vou ir além um pouquinho. Então eu começo a olhar primeiro essa questão da carga. Beleza, entendi que cargas são diferentes. Né? Aí eu vou para o segundo tópico, que é a composição corporal. Assim, não adianta eu querer fazer com que uma atleta mulher tenha o mesmo padrão de composição corporal de um atleta homem. Eu vou usar uma posição que é muito nítida assim pela composição corporal, que são os linebackers. Cara, você tentar transformar uma menina em uma atleta, mulher, com o mesmo perfil corporal de um linebacker masculino, cara, É bem... assim, é o oposto um do outro, eu diria, quase. Tá? As posições têm atribuições similares? Tem. Mas eu tenho que entender que a posição do linebacker feminino é uma mulher jogando. Sexo feminino. Não é um homem lá que tem, sei lá, 1,90 m de altura, pesa 90 quilos, tem lá seus 7% de gordura e é forte, explosivo. Não. A menina linebacker, provavelmente, em comparação com as outras meninas, com as outras mulheres, com as outras atletas, ela vai ser realmente a mais explosiva, ela vai ser a mais forte, provavelmente, né? Voltada para o esporte. Mas ela é mulher. Então eu tenho que olhar para ela de uma forma diferente, independente da posição. Independente da posição. Então, eu preciso ter treinos diferentes para o sexo masculino e para o sexo feminino. Ponto. Eu preciso olhar para essa situação e pensar o que eu tenho que fazer com cada um dos dois, né? Então, como eu falei lá no comecinho, talvez as meninas olhando a live, principalmente, dá um clique, assim, ou os outros corpos também dá um clique. Porque eu não posso cometer o mesmo erro do masculino. Qual é o maior erro do masculino hoje? É olhar para o treino voltado para a preparação física, principalmente a parte do treino de força voltado para o futebol americano, e achar que ele tem que ficar enorme, gigante, e esquecer que ele tem que ser rápido. O esporte de campo ele é baseado em velocidade. Tudo que você faz dentro de um esporte de campo é velocidade. Então, quanto mais pesado você é, mais difícil é você converter isso em velocidade. Então, você não tem que ser grande, tem que ser veloz, tem que ser forte. Né? Então, é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla com as meninas, não de uma forma crítica a elas, né? Mas pelo contrário, eu acho muito mais de instruí-las. Né?
Ainda ontem eu tive uma classe com algumas meninas falando sobre aceleração. Então, eu estava mostrando para elas o quão importante era a questão delas serem capazes de produzir a força e não de ficarem grandes ou ficarem fortes. Cara, eu tenho que ser capaz de produzir força. Para eu ser capaz de produzir força, eu tenho que treinar força. Né? Então, eu não posso cometer esse mesmo erro, né, que os homens normalmente cometem. Né? Eu acho que um ponto bem legal que as meninas já podem, quem está acompanhando a live, quem for assistir depois, já podem se despertar. Uma letra, uma bola assim que eu estou cantando. Como eu falei, o primeiro time feminino que se preocupar com atletas mais rápidas em todas as posições, em todas, né? Descaracterizar essa ideia que a gente tem, por exemplo, do masculino de que tem que ter o L grande. A gente fala geralmente gordo, né? Mais forte. É forte, mas é gordo. Não adianta, é gordo. Pesa 140 quilos, está ali na linha. A partir do momento que as meninas entenderem que a gente não precisa igualar ao masculino nesse tópico e justamente precisa olhar para o feminino e falar assim, o que nós temos de diferente dos homens e que a gente pode deixar o jogo mais interessante. Poxa, que coisa mais legal você assistir um jogo dinâmico no futebol americano, não ficar aquela coisa entroncada que fica ali batendo na scrimmage o tempo todo. Se entrega para uma running, a running passa, correndo, a outra corre atrás. Um jogo mais dinâmico, um jogo mais veloz até. Isso tira duas características que o futebol americano pode ter, que é o jogo lento, maçante para assistir, e o jogo que demora horas para passar. O feminino pode usar isso a favor dele. Um jogo mais rápido, mais leve, né? Que não, falando só, a duração por consequência vai ser menor do esporte, mas assim, vai atrair muito mais público. Por quê? Eu tenho um jogo mais leve, eu tenho um jogo mais rápido, eu tenho um jogo que, cara, rola um TD pro lado de cá, daqui a pouquinho pode rolar pro outro lado de cá. Não tem aquela demora de atravessar o campo inteiro devagarzinho. Por quê? Porque eu me preocupei, né, em estruturar a minha equipe para que ela fosse menos pesada e mais veloz. Né? Então, acho que o feminino ele traz essa característica com ele, de ter uma equipe mais leve. Né? Porém, eu preciso fazer com que isso faça parte do meio como um todo. Né? Se você comparar homens e mulheres no esporte de uma forma geral, o homem tem a tendência de ser mais pesado, né? Usando um termo mais chulo, né? E o feminino não. O feminino justamente tem a leveza, né, do atleticismo feminino. O atleticismo feminino ele é leve, né? O masculino é pesado. O feminino ele é mais leve, a questão do movimento e tudo mais. Então, acho que essa diferença, quando as atletas começarem a entender, os coaches começarem a entender, né? Eu não tenho que ficar grande monstrona porque os meninos são. Não, ao contrário. Ao contrário, eu tenho que me favorecer da minha característica de ser menor que os homens. Pô, se eu sou menor, eu tenho que ser mais rápido. Então, o meu jogo tem que ser mais dinâmico, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente compara o próprio voleibol masculino e feminino. O voleibol masculino é porradeiro atrás do outro, uma porrada atrás da outra. O jogo às vezes chega a perder graça, o cara dá uma patada no saque de lá, recebe, levanta, dá uma burdoada aqui, caiu a bola, pronto, próximo ponto. Cara, o feminino tem rali de um lado para o outro, porque agilidade, movimento, leveza nos movimentos, isso faz um esporte mais legal. Torna o jogo mais interessante de ser. Sim, muito mais. Poxa, eu acho que diante do cenário brasileiro que a gente, né, tem agora, a final do ano passado foi nitidamente o jogo de duas equipes mais leves. Foi o jogo, as duas equipes mais leves foram para a final. Poxa, leveza, cara. O jogo acontecendo dos dois lados, tanto que abriu uma sequência de TDs, tudo bem. Felicidade do pessoal do Rio que abriu uma sequência de TDs, depois o Jogos conseguiu colar. Mas assim, o jogo rodou legal para os dois lados, sabe? Então isso ficou legal de assistir. Ficou mais emocionante, né? Então acho que isso que a gente pode, vamos dizer assim, de forma geral, né, dizer que a diferença dos dois, assim, de forma geral, é nítida nesse ponto. Aí é lógico, quando a gente fala de mulher, a gente está falando de ciclos hormonais completamente diferentes do masculino. Né? Essa era a minha pergunta. Eu não tenho experiência com de atletas mulheres. E aí eu ia perguntar, nessa especificidade desse período do mês, do ciclo menstrual, qual é o cuidado que você tem que ter para treinar os atletas? Quais são as recomendações? Muitas sofrem com cólicas fortes, muitas têm um fluxo muito grande, então muitas coisas impedem ou atrapalham o treinamento. Então qual é o cuidado que você tem? Quais são as recomendações? A primeira coisa que, assim, primeiro a gente está falando de coletivo, então fica um pouco complicado, enfim, a gente não está falando de coletivo 12, né? A gente está falando de um coletivo, sei lá, 60, 70 meninas muitas vezes no plantel, né?
Então, assim, a primeira coisa é você, como preparador físico, né, ou como coach, enfim, você tem que olhar e lembrar disso. Eu acho que é o ponto mais importante, principalmente nós homens. A gente tem que olhar para as mulheres, né, e lembrar que existe isso. Que a gente fica tirando sarro muitas vezes, né? Ah, mulher, TPM. Cara, esquece esse lado folclórico, né, da mulher e pensa nela como realmente um organismo que vive 4 semanas distintas no mês, praticamente. Né? E você está envolvido nisso, você está treinando ela. Então, quando possível, né, você saber em que ciclo se está, em que período, né, do ciclo você está, é muito interessante. Tá? E, assim, é lógico que não são todas as meninas que falam, mas você precisa saber ler também. Eu acho que isso é legal, quando você começa a treinar o feminino, você aprende a ler um pouco mais as coisas, sabe? Então, o fato de você começar a ler e perceber essas coisas te dá um pouco de condição, de noção, de percepção, de você olhar para aquele atleta naquele dia e entender que, poxa, hoje ela não tá legal. Aí, dali 4 semanas, ela de novo não tá muito legal. Cara, é a semana pior do ciclo dela, você sabe disso. Então, ela não vai produzir ali. Então você tem que levar isso em consideração, né? Seja, enfim, fazendo pequenas observações dentro de um grupo grande, ou nas atletas que você tem um contato mais próximo, você tem que levar isso em consideração, sim. Eu, particularmente, vou ser bem sincero, eu desconsidero questões que o pessoal fala do treinamento de força, parte hormonal e tal, não, treina mais força nesse período, aqui você treina mais leve, cara, eu acho que muito além disso, eu acho que é você saber em que momento você pode cobrar mais da atleta e em que momento você tem que dar uma folga. Eu acho que isso faz parte do processo. No ano passado eu tive uma atleta que ela, assim, ela passou o segundo semestre inteiro. Cada 4 semanas era uma baixa. 4 semanas ela estava indo em cima, puf, caía. Estava indo em cima, caía. Cara, a minha leitura não podia ser outra. Eu sabia que depois dessa semana ela ia ter 3 boas semanas e a quarta semana ela ia dar uma baixa de novo. E não era uma baixa assim, não consigo pôr peso. Ela dava baixa que, tipo, cara, eu não consigo fazer absolutamente nada. Não tenho ânimo, não tenho vontade. Cara, é dela. Então tem que levar isso em consideração. Né? E saber quando o peso e tudo mais, cara, isso aí hoje em dia tem inúmeros artigos mostrando que dá para fazer, outros falam que não. Vai da tua interpretação de olhar para o atleta e entender. Mas acho que o mais importante quando tem um grupo é você entender que você não está lidando com os homens que têm a mesma faixa, vai ali no começo e vai embora. Você tem oscilações ali dentro, principalmente humor, comportamento, e faz parte do processo. Não adianta a gente querer ignorar. Não, não, coach, não precisa se preocupar comigo porque eu não tenho cólica. Dá 5 minutos, a menina tá ali abaixada, encolhido. Aí, a hora, você chega e fala, cara, eu sei que você tem cólica, relaxa, não vou cobrar mais do que você consegue fazer hoje, a dor é o teu limite, beleza, a dor é o seu limite hoje, zero problema. Porque eu não treino só as meninas do futebol americano em si, né, eu não tô sempre com elas só, eu tenho alunas fora também, eu tenho atleta de tênis, e, meu, é ela e eu, às vezes, num torneio. E às vezes coincide o torneio dela tá cheia de cólica às 6 horas da manhã, com o jogo às 9. E aí, o que vai rolar, cara? Precisa tomar um remédio pra quadra. E sou eu que tô cuidando dela. Então, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa pra ela, né? Não posso simplesmente falar, se vira aí. Não é assim, né? Que, por exemplo, é o que acontece no masculino, né? O masculino é assim, tô meio dolorido, se vira aí, cara. No feminino não pode ser assim, né? Você tem que estar ali atento a isso também. Faz parte do processo, né? Como eu falei, mensal ali delas, né? Na rotatividade dos ciclos e tudo mais. Eu tenho que pensar nisso também. Vão ter dias ruins, vão ter dias péssimos, vão ter dias ótimos, vão ter dias que elas vão chegar estressadas, vão ter dias. E tem meninas que não passam por nenhum desses processos também. É verdade, verdade. Então, assim, é importante eu ver quem é quem nessa história toda e levar tempo para cima. Eu falo para as meninas, as mais próximas, né? Pô, eu tava aprendendo a ler todas, assim, já, sabe? Então tava bem legal, assim, eu sabia, ó, essa aqui dá pra gritar, essa aqui não dá, essa aqui, ó, essa aqui tá na semana que dá pra gritar um pouco mais que tá no beira do campo. Aí veio a pandemia, quebrou um pouco o ciclo, né? Mas existe sim, tem que levar em consideração sim, não dá pra eu simplesmente virar e falar, faz aí o treino, se vira. Não, acho que eu tenho que pensar um pouquinho, ter o olhar para o outro, né? A empatia, nesse caso, acho que é fundamental. Legal, Pérez. A gente está chegando a 55 minutos de live. Eu acho que o papo tá super maneiro. Se você topar, a gente abre outra e continua. Não, Porque eu tranquilo. acho que a gente tem questões aí para debater. É porque você levantou mais, acho que umas três, quatro questões.
nos seus stories. Então, se você quiser, a gente encerra agora e aí a gente volta com mais uma questão. Pode ser? Pra Pode? gente não ser. Beleza, então. Vou fechar aqui, galera. A gente já volta. 2 minutinhos.